Glória, glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo nós podemos, queridos, queridas, naquele que nos fortalece. Passando aqui nesse dia chamado hoje, sábado, né? Sábado, esse é o dia que fez o Senhor. E nós alegramos e regozijamos nesse dia, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, queridos e queridas. Por isso estamos alegres. Amém? Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus, que dá força ao cansado, levanta aquele que está caído e dá vigor àquele que não tem. Vamos ler aqui, Ezequiel 37. Profeta Ezequiel. O título aqui é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e sobre vós estenderei. Olha aí. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, e nós estamos cortados. Glória a Deus. Aqui o profeta Ezequiel é levantado por Deus para profetizar no meio do exílio. O povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor por causa da rebeldia do povo de Israel, por causa da apostasia, por causa da imoralidade. Deus permitiu o povo dele ser entregue na mão de uma nação perversa, maligna, terrível. Mas por que Deus permitiu? Para trazer o seu povo de volta para Ele. Aí alguém pode dizer: mas através do sofrimento? Irmãos e irmãs, o sofrimento ele tem duas finalidades: ou nos aproxima de Deus, ou nos afasta de Deus. Então nós vamos ver que, por exemplo, Faraó, né? Faraó, muito foi o sofrimento que teve ali no Egito por causa dele. E era para ele se quebrantar. Tá vendo como é que o sofrimento ele não é para o nosso mal? Não, Deus ele não é um Deus masoquista, né? Que deixa os seus filhos passar por sofrimento e ele fica ali de camarote dando risada. Não.
Deus, tudo é da permissão dele. E quando ele permite, irmãos, é pedagógico. É para aprendermos alguma coisa. Alguma coisa o Senhor quer nos ensinar. Faraó, ele teve o dissabor, infelizmente, por causa da dureza do coração dele. Moisés, enviado por Deus, se dirige a ele dizendo: olha, libera meu povo para me adorar. E ali a Bíblia vai dizer que ele se endurece, né? Faraó, ele se mostra indiferente. Ele começa a oprimir mais ainda o povo de Deus. E Deus aumenta ali as dificuldades, o sofrimento. Foi Deus, trouxe as 10 pragas. Para quem já assistiu aí os filmes aí do povo de Israel, povo hebreu, a travessia do Mar Vermelho, vai lembrar, né? Então nós vamos ver que ali Faraó ele vai se mostrar indiferente, insensível com a voz de Deus. E quando isso acontece, irmãos, o sofrimento aumenta. Não que Deus tem prazer no sofrimento de ninguém, mas é como eu disse, o sofrimento ele tem dois aspectos, né? Ou melhor, tem duas finalidades: ou nos quebrantar ou nos endurecer. Diz que a mesma água que amolece a cenoura é a mesma água que endurece o ovo. Tá entendendo? O mesmo calor, a mesma temperatura. Então quer dizer, a prova, irmãos, o sofrimento vem para todos. Tá entendendo? Ninguém é coitadinho, ninguém é melhorzinho. Deus não tem os seus vamos dizer, os seus queridinhos, não. Nós estamos aqui nessa terra e passamos por frustrações, não é verdade? Decepções, traições, privações, todos passamos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Tá entendendo? Então, irmãos, não é diferente no mundo espiritual, não é diferente. Para um bom entendedor, um pingo no i é uma letra. Então o que nós temos que fazer? Entender. E aqui Ezequiel ele vai profetizar nesse contexto que eu disse, como eu disse. O povo de Israel está limitado, está exilado, está sendo constrangido, longe da sua nação, foi levado como escravo. Agora vai ter que aprender a conviver ali, no meio da idolatria, da perversidade, povo perverso, maligno. Mas Deus era com eles. E Deus não abandonou eles. Olha só, levantou Ezequiel como profeta. E Deus coloca ele, irmãos, no meio de um vale de ossos secos. Um cemitério. A visão não era das melhores. Ezequiel, quando ele se depara no meio daquele monte de ossos, caveiras, crânios, né, ossos sequíssimos. Além de seco, estava mais seco ainda, era sequíssimo, como uma casca de ovo. Quando o sol, né, ali bate em cima ali, que deixa bem quebrantável, né, melhor, fica bem frágil, melhor dizendo. Assim estavam aqueles esqueletos, aquelas caveiras. Olha a visão que Ezequiel tem. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: poderia esses ossos, né, sobreviver? E ali ele vai responder, né? Tu sabes, Senhor. Fala, meu querido.